Nesse mapa metabólico, iremos apresentar de forma detalhada o funcionamento do metabolismo dos organismos, apresentando o caminho das biomoléculas e os seus respectivos produtos. Poderemos ver a importância de uma alimentação equilibrada para o bom funcionamento do organismo. Iremos responder também diversas questões sobre os caminhos metabólicos. Agora, iremos descrever o caminho metabólico de um aminoácido. Para um aminoácido ser usado como combustível, ele precisa sofrer uma degradação oxidativa. Enzimas digestivas no trato gastrointestinal degradam as proteínas ingeridas na alimentação em aminoácidos, que serão transportados para o fígado. Aminoácidos gerados na degradação normal de proteínas celulares e teciduais também são utilizados. Na primeira etapa do catabolismo dos aminoácidos, há a separação do grupo alfa-amino, que será transferido para o alfa-cetoglutarato por uma reação de transaminação, formando o glutamato e o alfa-cetoácido correspondente. O glutamato pode sofrer uma nova transaminação, formando o aspartato, ou pode sofrer uma desaminação, liberando o grupo amino na forma de íon amônio, que será utilizado no ciclo da ureia. O alfa-cetoglutarato, também formado a partir dessa desaminação, poderá ser utilizado nas reações do ciclo de Krebs. Agora, iremos descrever o caminho metabólico de uma molécula de glicose. O caminho metabólico da glicose para gerar energia é dividido em 3 etapas. Na primeira etapa, denominada glicólise, uma molécula de glicose é oxidada a 2 moléculas de piruvato. Essa oxidação irá gerar ATP, NADH e prótons de hidrogênio. Em condições anaeróbias, há a formação de lactato ou etanol a partir do piruvato, processo denominado de fermentação. Na respiração aeróbica, o piruvato é convertido em acetilcoenzima A, que irá se juntar ao oxalacetato para formar citrato, dando início ao ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. O ciclo de Krebs consiste em uma série de reações que irão gerar ATP, NADH, FADH, gás carbônico e água. Na última etapa, a cadeia transportadora de elétrons, as moléculas de NADH e FADH serão oxidadas, liberando prótons de hidrogênio e elétrons. O transporte de elétrons pelos citocromos na membrana mitocondrial e a liberação de prótons de hidrogênio para fora da membrana irá produzir ATP e água. Agora, iremos descrever o caminho metabólico de uma molécula de triacilglicerol. A geração de energia por triacilglicerol ocorre a partir da oxidação dos ácidos graxos para convertê-los em acetilcoenzima A, que irá ser oxidada a gás carbônico no ciclo do ácido cítrico. A oxidação pode ser dividida em 3 etapas. Na primeira etapa, chamada de beta-oxidação, enzimas lipases vão quebrar as moléculas de triacilgliceróis armazenadas no tecido adiposo. Esse processo irá liberar ácidos graxos livres na corrente sanguínea, que vão ser transportados até a mitocôndria das células-alvo. Para passar pela membrana interna da mitocôndria, os ácidos graxos precisam ser convertidos em acetilcoenzima A e depois em acilcarnitina. Dentro da matriz mitocondrial, o ácido graxo sofre a remoção gradativa de 2 átomos de carbono na forma de acetilcoenzima A. Um ácido graxo de 16 carbonos produz 8 moléculas de acetilcoenzima A. Na segunda etapa da oxidação, os grupos acetil da acetilcoenzima A serão oxidados a gás carbônico no ciclo de Krebs e a acetilcoenzima A dos ácidos graxos irá entrar na mesma via das moléculas de acetilcoenzima A produzidas na glicólise. Por fim, na última etapa, os elétrons retirados dos ácidos graxos da oxidação serão utilizados na cadeia transportadora de elétrons para produzir ATP. Posso viver com uma dieta contendo unicamente gordura de origem animal como fonte de energia? Não podemos viver exclusivamente com uma dieta apenas de gordura animal, pois esse tipo de gordura é saturada, o que possibilita sua compactação em temperatura ambiente, ficando no estado sólido. O seu consumo em excesso poderia acarretar diversos problemas cardiovasculares, elevando o nível de LDL no sangue, culminando na aterosclerose, uma inflamação com formação de placas de gordura, ateromas, nas paredes das artérias.
Posso viver com uma dieta contendo unicamente carboidratos como fonte de energia? Se tratando apenas de geração de energia, é possível viver com uma dieta somente de carboidratos, pois todas as células conseguem usar a glicose como fonte de energia. Posso viver com uma dieta contendo unicamente lipídios como fonte de energia? Não poderíamos viver somente com uma dieta composta por lipídios, pois nem todos os tecidos podem utilizá-los para a produção de energia, uma de suas principais funções. Embora tenha muita energia, ainda haveria escassez dos aminoácidos essenciais e aminoácidos derivados de proteínas. Os lipídios são moléculas orgânicas importantes para os seres vivos e que funcionam como reserva energética, isolante térmico, impermeabilizante, entre outras funções. Eles servem como uma reserva de energia em um prazo maior, como em caso de jejum prolongado, conseguindo manter o funcionamento normal do organismo. Porém, teremos problemas logo que o estoque de lipídios do corpo acabasse, porque iria se consumir as próprias proteínas do organismo. As hemácias, que fazem parte do tecido sanguíneo, não possuem mitocôndrias para realizar o metabolismo dos ácidos graxos. Sendo assim, para que a glicemia se mantenha constante, é necessário a glicose como fonte de energia. Qual é a origem metabólica dos ácidos nucleicos? A origem metabólica dos ácidos nucleicos se dá pela ação da insulina ao estimular a via da pentose de fosfato, onde o fígado utiliza a glicose 6-fosfato produzida na glicólise para posteriormente, na fase oxidativa, produzir o NADPH, que será utilizado na síntese de colesterol e ácido graxo, e também produzir a ribose 5-fosfato, que é a molécula que será utilizada para a formação dos nucleotídeos, que são os blocos construtores dos ácidos nucleicos, ou seja, do DNA e do RNA. Por que preciso de minerais para viver? Minerais são elementos necessários em pequenas quantidades, pois são cofatores para muitas reações essenciais do organismo. A principal função dos íons inorgânicos é atuar na regulação e ativação enzimática agindo como cofatores. Muitas enzimas ou proteínas, para desempenhar suas funções, necessitam serem ativados por outras moléculas, geralmente cofatores, como vitaminas e minerais. Por exemplo, a hemoglobina, uma proteína do sangue, só consegue fazer o transporte efetivo de oxigênio se tiver como cofator o mineral ferro. Sem o ferro, teríamos muita dificuldade de realizar a respiração celular com eficiência, prejudicando todas as outras funções e processos metabólicos. Também temos como outros minerais essenciais o cálcio, responsável pelo impulso nervoso, contração muscular e da estrutura óssea. Sem o cálcio, teríamos todas as nossas funções prejudicadas, pois o impulso nervoso não ocorreria ou seria defeituoso. Os ossos iriam descalcificar para manter o cálcio circulante no sangue e assim enfraquecer os ossos, e em caso de alguma lesão que sangrasse poderia causar a morte pela falta de cálcio para a coagulação. Entre os outros minerais essenciais também temos o fósforo, que compõe a membrana celular, participa dos processos energéticos formadores do FADH, e também atua no tampão fosfato. A falta do fósforo deixa os ossos fracos, causa problemas metabólicos pela deficiência na produção de energia. O magnésio também é um cátion intracelular, atua como cofator da DNA polimerase, indicando onde se inicia a síntese da fita simples de DNA. Sem magnésio, alterações dos nervos e músculos, devido à falha na transmissão dos impulsos nervosos pela falta de magnésio. Potássio e sódio atuam na bomba de íons de sódio e potássio, na condução dos impulsos nervosos, atuam no equilíbrio ácido básico do corpo. São essenciais também para o organismo. Basicamente, a maioria dos minerais atua como reguladores de impulsos nervosos e contração muscular e na metabolização de energia. Então, sem os minerais não seria possível mantermos o nosso corpo funcionando.
porque sem os impulsos nervosos não conseguimos fazer as nossas outras atividades essenciais. Por que precisamos de vitaminas para viver? As vitaminas são esqueletos de carbono necessários em pequenas quantidades para manter as funções em que participam, auxiliando na manutenção dos processos participantes. São indispensáveis pois atuam como coenzimas para processos metabólicos, agindo semelhantemente aos hormônios, pois atuam como reguladores. As vitaminas são compostos orgânicos não sintetizados pelo organismo, sendo incorporados através da alimentação. Elas são essenciais para o funcionamento de importantes processos bioquímicos do organismo, especialmente como catalisadoras de reações químicas. Elas são classificadas como hidrossolúveis e lipossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis são vitaminas solúveis em água e, por isso, são de uso diário pelo organismo, por conta da fácil solubilidade, não sendo guardadas no corpo, necessitando de constante reposição. As vitaminas hidrossolúveis são liberadoras de energia, como riboflavina, FAD e niacina, NAD. São também hematopoéticas, atuando no sangue, como por exemplo a vitamina B12 e o ácido fólico, que participam na síntese de aminoácidos, e sua deficiência pode causar anemia, que impacta na não absorção do ferro e gera consequências no transporte do oxigênio pela corrente sanguínea. São exemplos as vitaminas do complexo B, que estão presentes em alimentos como peixes, castanhas, abacates e vegetais verdes, e vitamina C, que estão presentes em alimentos como laranja, limão, acerola, etc. Já as vitaminas lipossolúveis possuem natureza lipídica e se acumulam no fígado quando excesso, sendo usadas posteriormente. Para sua absorção é necessária a presença da bile e do suco pancreático, além de lipídios. A acetilcoenzima A é predescendente da vitamina A, que participa no ciclo de Krebs, e a partir da redução dessa molécula podem ser produzidas duas moléculas de piruvato. São exemplos as vitaminas A, D e K, que são normalmente encontradas em alimentos de origem animal, como carnes, peixes, ovos, leites e seus derivados. No entanto, existem exceções. A vitamina K também pode ser encontrada em abundância em vegetais folhosos, como espinafre, brócolis e acelga. Já a vitamina E nas oleaginosas, como nozes, amêndoas e castanhas. E a vitamina A nos carotenoides, como cenoura, abóbora, manga e mamão. Os sintomas da deficiência de vitaminas no organismo são notáveis principalmente nos tecidos de rápido crescimento, como no sistema nervoso periférico, pele, mucosas intestinais, mucosa pulmonar e no sangue, pois são os tecidos que constantemente utilizam desses cofatores para funcionarem e, na ausência de vitaminas, sofrem rápidas alterações. Por que precisamos de oxigênio para viver? O oxigênio participa na cadeia transportadora de elétrons, funcionando como o aceptor final dos elétrons na cadeia, produzindo ATP, que produz a energia necessária. Na ausência de oxigênio, essa via é inibida pelo acúmulo de NADH e FADH2, que são reguladores alostéricos, assim como as outras moléculas reduzidas. Nesse caso, o acúmulo de NADH e FADH2 inibe que todas as outras vias sejam inibidas. Então, por meio dessa sinalização por retroalimentação negativa, todas as outras vias são inibidas de produção de energia, visto que não tem mais oxigênio para produzir ATP, seu aceptor final. Com isso, todas as atividades metabólicas, todos os processos do organismo vão ficando sem energia. Mesmo que o processo do ciclo de Krebs continue porque não precisa de oxigênio, a energia gasta para produzir a mesma quantidade que o oxigênio é capaz de produzir é muito grande. E conforme o acúmulo dessas do NADH e o FADH2, acaba ocorrendo a completa parada de todas as funções das outras vias. Então, ocorre asfixia, ocorre hipóxia pela falta de oxigênio e todos os outros processos do organismo são parados. A pessoa pode ter
um ataque cardíaco, a pessoa pode ter insuficiência cardíaca, a função respiratória também para, porque embora a pessoa esteja... Porque se não houver oxigênio, não tem como continuar o processo da cadeia respiratória. E por isso, sem oxigênio, nós não conseguimos sobreviver. Por que motivos bioquímicos e evolutivos as células produzem lactato e outros metabólitos, como o etanol, quando na ausência de oxigênio? Qual é o bônus e qual é o ônus de tal transformação? A fermentação é um processo de obtenção de energia que ocorre sem a presença de gás oxigênio. Portanto, trata-se de uma via de produção de energia anaeróbia. Nesse processo, o receptor final de elétrons é uma molécula orgânica. Essa via é muito utilizada por fungos, bactérias e células musculares esqueléticas de nosso corpo que estão em contração vigorosa. A fermentação ocorre no citosol e inicia-se com a glicólise, quando ocorre a quebra da glicose em duas moléculas de piruvato. Percebe-se, portanto, que inicialmente esse processo é semelhante à respiração celular. O piruvato recebe elétrons H+, provenientes do NADH, e transforma-se em ácido lático, que posteriormente é eliminado pela célula. Ele pode também se transformar em álcool e gás carbônico, que também são posteriormente eliminados. A substância a ser produzida depende do organismo em que o processo ocorre. Quando o piruvato é transformado em ácido lático, dizemos que ocorreu uma fermentação lática, mas quando se transforma em álcool, a fermentação é chamada de alcoólica. Tanto na fermentação alcoólica quanto na lática, o NADH doa seus elétrons e é convertido em NAD+. O rendimento da fermentação é bastante pequeno quando comparado ao da respiração celular. Enquanto nesse processo é obtido apenas 2 ATP, na respiração temos um saldo final de 30 ATPs. Como bônus, temos o fornecimento de energia sem a presença de oxigênio, sendo útil em atividades físicas de longa duração, por exemplo, não causando fadiga muscular. O ônus é que a sua utilização não pode ser constante, por ser também menos eficiente que a respiração celular. De onde provém o CO2 e a água que expiramos? O ciclo de Krebs inicia-se quando todas as biomoléculas formaram acetil-CoA. Nesse ciclo, moléculas intermediárias passarão pelo processo de ciclagem, podendo ser utilizadas em outras vias metabólicas. Ocorrerá também a produção de receptores de elétrons, NADH e FADH2, liberação de gás carbônico que sairá do organismo através da expiração e energia química. Os receptores de elétrons serão convertidos em ATP e, a partir do oxigênio, formarão moléculas de água na cadeia transportadora de elétrons. De onde vem a ureia contida na urina? Existe alguma vantagem na sua estrutura ou poderíamos eliminar a amônia e um esqueleto de carbonos maior ou simplesmente diferente? Como a amônia é muito tóxica, ela realiza diferentes transformações para diminuir sua toxicidade. Por exemplo, a formação da ureia. O processo onde os íons amônios resultantes da desaminação reagem com CO2, formando carbamoil fosfato. Esse grupo, por sua vez, reage com a ornitina, gerando citrulina. O aspartato, que participa do ciclo de Krebs, reage com a citrulina, formando a argininosuccinato. Deste produzirá o fumarato, que retornará ao Krebs, e a arginina, que irá formar novamente a ornitina e a ureia para a excreção. A vantagem da ureia é que sua estrutura é maior e não se difunde em outros tecidos e é bem menos tóxico para o organismo. Comparado à amônia, que é muito tóxica, tem estrutura muito pequena e difusa. Caso circulasse livremente até o fígado, poderia invadir e intoxicar outros tecidos. Por isso precisa circular em forma de aminoácido, juntamente com outro esqueleto de carbono. Mesmo que a amônia tivesse um esqueleto de carbono maior, o problema da sua toxicidade permaneceria, porque a vantagem da estrutura da ureia é que, por ela ser menos tóxica, ela pode ser guardada por mais tempo e concentrada pelo organismo, evitando a desidratação, que ocorreria no caso de eliminarmos a amônia. Pela sua alta toxicidade, teríamos que estar constantemente eliminando e perdendo muito líquido através da urina.
Sendo assim, com esse mapa metabólico, podemos inferir que todos os nossos órgãos e tecidos precisam de nutrição adequada para terem um bom funcionamento, tendo em vista a correlação de todas as nossas biomoléculas. Então, não se esqueçam de priorizar uma grande variedade de alimentos nas refeições do dia a dia.